Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, agora, aonde nós estamos, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Nós estamos dando continuidade aos trabalhos do GEAL, trabalhos virtuais, enquanto nós não podemos nos reunir, né, presentemente lá, pessoalmente, e trocar aquela energia, aquele carinho que a gente está acostumado lá no GEAL. Nós vamos dando continuidade aos estudos por vias, digamos assim, mais distantes, né? Mas não menos comprometida. Então, nós, com a esperança de estarmos juntos dentro em breve, nós vamos pedir a presença dos nossos espíritos protetores, dos mentores da casa, para podermos dar por iniciada a reunião. Então, vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e pedir a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, que nos permita hoje fazermos um trabalho de estudo e conscientização da doutrina espírita, onde nós possamos nos conscientizar mais do nosso papel na sociedade, do nosso papel como espíritos imortais e darmos mais um passo, cada vez mais firmes no caminho do progresso espiritual. Que possamos, com esse trabalho também, estarmos unindo nossos pensamentos aos pensamentos dos nossos mentores, dos mentores da casa, de todos os que estiverem presentes para nos ajudar, para que esse trabalho possa ser produtivo e nos faculte sermos pessoas cada vez melhores. Então, com a permissão dos nossos mentores, de Jesus, nosso grande irmão, e sobretudo de Deus, nosso grande Pai de infinita bondade e misericórdia, nós vamos dar por iniciado o nosso trabalho de hoje, graças a Deus. Então, hoje nós temos um assunto para tratar, né, que é um assunto muito interessante, porque é um assunto difícil. E a doutrina espírita tem alguns assuntos assim mais complicados, mais difíceis de entendimento. Menos para nós que já somos espíritas e muito mais para quem ainda não está familiarizado aos princípios da doutrina, ainda não tiveram tempo de pensar sobre o assunto, que é o esquecimento do passado. Os princípios da doutrina, né, nós já sabemos, e alguns são assim muito facilmente entendidos e aceitos, não só por nós espíritas, como também por quem não professa a doutrina espírita. Por exemplo, a existência de Deus. Deus, um Criador universal, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é fácil de ser entendido, porque se existe um universo, então tem que existir um criador desse universo, né? É uma questão de lógica. Nós podemos dar nomes diferentes, podemos ter um entendimento diferente com relação a como seria essa entidade suprema, criadora de todo esse universo, mas nós temos uma noção melhor, nós podemos entender melhor esse princípio. E isso é, vamos dizer assim, aceito por outros companheiros de outras religiões também, né? É um princípio que é comum às religiões de modo geral, mesmo que entendam Deus de uma maneira um pouco diferente. Outro princípio básico da doutrina espírita é a existência de uma alma imortal, ou seja, nós não somos esse corpo que nós vemos, que nós limpamos, higienizamos todos os dias, né? Que a gente corta o cabelo, corta a unha, que a gente faz aquela manutenção diária. Não, isso é um equipamento que nós, espíritos eternos e imortais, utilizamos. Como eu posso ter noção, como eu posso saber que eu sou um espírito e não esse corpo que eu vejo na frente do espelho?
Descartes, René Descartes, um filósofo, ele, em uma de suas obras, mais importante até, ele disse: penso, logo existo. Ou seja, o que caracteriza a minha existência é a minha capacidade de pensamento. O pensamento, ele não é material, é imaterial. Então eu sou capaz de gerar algo imaterial, algo que transcende esse corpo físico que é o meu pensamento. Então eu sou esse pensamento. Esse pensamento não é o corpo, apesar de que ele pode estar, digamos assim, sendo emitido pelo meu cérebro, que é uma parte desse equipamento, né? Ele pode estar sendo gerado por um espírito imortal que transcende esse corpo físico, que sou eu, o espírito, mas está sendo manifestado através do corpo físico. Porém, ele é imaterial, como eu, pessoalmente, sou um espírito imaterial, usando um corpo material. Dá mais ou menos para a gente entender. Dá para a gente raciocinar em termos de dimensões diferentes, uma dimensão que transcenda essa dimensão material. Eu consigo raciocinar que existem coisas que a gente não consegue perceber pelos nossos sentidos, né? Um mundo microscópico que meus olhos não conseguem ver, por exemplo, né? Várias situações de mundos invisíveis que a gente não consegue perceber, como o macrocosmos, as galáxias que estão aí florescendo em todo o universo, estão além da minha capacidade. Sons, cores, estão além da capacidade dos meus sentidos, muitas vezes, de perceber. Outros animais percebem sons e cores que nós não percebemos, né, como seres humanos. Então existe esse entendimento, a gente consegue perceber que eu posso ser algo além, que transcenda esse corpo físico, que seja um espírito, uma alma imortal, transcendendo esse corpo, ou seja, o corpo morre, para de funcionar, mas eu continuo existindo. E essa é uma crença comum em outras religiões também, em outros entendimentos. Nós podemos também entender um outro princípio da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Ora, o nosso universo é muito, incomensuravelmente grande. Conforme os instrumentos, né, óticos, conforme instrumentos foram sendo evoluídos, nós podemos perceber quão grande é a criação divina. Nós podemos hoje entender que existem bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Então imagine um número incomensurável de estrelas que existem no universo. Bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões, sextilhões, ou seja, uma quantidade que a gente não consegue nem imaginar de estrelas. Vamos dizer que numa pequena parte dessas estrelas existem planetas. De qualquer maneira, serão bilhões e bilhões e bilhões de planetas. E em alguns planetas haverá vida, e entre eles vidas muito próximas da nossa. Nós sabemos que, pela doutrina espírita, vamos dizer assim, revelado que os globos do universo são habitados com formas de vidas diferentes, talvez da que a gente esteja acostumado, e também com vidas mais ou menos materiais. Então, nós espíritas podemos entender, mas quem não é espírita também consegue imaginar que são muitos planetas, muitos mundos, para que nós sejamos os únicos habitantes desse universo imenso. Então, a pluralidade dos mundos habitados pode ser entendido até por alguém que não seja espírito.
espírita, perdão, a comunicabilidade dos espíritos já começa a ser um pouco assim controverso, apesar de que nas religiões entidades, de um modo geral, entidades imateriais se revelam, como por exemplo aparições de santos, de Nossa Senhora, de entidades próprias lá, né, que algumas chamam de deuses e outros de demônios, mas existem entidades que se manifestam e provam para aquelas pessoas que existe um mundo imaterial, existe a possibilidade de, nesse mundo imaterial, as entidades se comunicarem. Nós, espíritas, temos certeza de que os espíritos das pessoas que já viveram entre nós aqui encarnados podem se comunicar conosco. Podem, por exemplo, se materializar, e existem diversos casos relatados na história da humanidade, aparições, né, de entidades que já tinham desencarnado e podem, através da mediunidade, também se comunicar. Nós vemos diversas comunicações que só poderiam ser dadas por aquelas pessoas que tinham desencarnado, porque quem as conhecia sabiam de detalhes assim que apenas aquela pessoa poderia saber ao se comunicar com o médium, e isso autentica, digamos assim, essas comunicações. Até aí tudo bem. Mas vocês sabem que tem uma questão mais complicada, que é a reencarnação. E especificamente porque a questão da reencarnação envolve algo mais complicado de se entender racionalmente, que é o esquecimento do passado, o esquecimento das vidas que nós já tivemos. Quando nós reencarnamos, nós não temos acesso a essas memórias. Nós, todos aqui encarnados, não temos esse acesso à memória. Nós lembramos dessa vida, das vidas passadas a gente não lembra. E aí, o que adianta eu viver novamente para progredir espiritualmente? O que adianta se eu vou pagar pelos meus erros do passado, se eu não me lembro do que eu errei, no que eu tenho que aprender? E se eu estou aprendendo agora e amanhã eu vou esquecer, o que adianta? Esse é o raciocínio lógico até, né, que as pessoas de um modo geral fazem. E eu sempre fui espírita, né, mas também tive muita dificuldade nesse entendimento. Eu tinha certeza de que a reencarnação acontece porque eu lia em obras mediúnicas, né, romances espíritas, que na verdade são obras didáticas, né, que os espíritos nos mandam para que nós possamos entender melhor as coisas. Eu lia nessas obras e via toda a lógica na reencarnação. Essas histórias, né, que são contadas são importantes para que nós entendamos a questão, por exemplo, da lei de causa e efeito. Entender que a pessoa reencarnou em determinada situação porque essa situação tinha uma ligação com eventos das vidas passadas. Isso é muito interessante para a gente. Mas essa lógica é meio complicada. E esse esquecimento? Será que esse esquecimento não atrapalha tudo? Richard Simonetti comenta que um companheiro desconhecido chegou para ele e perguntou se ele gostaria de apanhar sem saber por quê. Aí o Richard Simonetti perguntou, né, por que ele fazia essa pergunta. Ele disse que ele não acreditava na reencarnação por causa disso, porque ele estaria agora apanhando, né, sendo castigado por algo que ele não entende por quê. Então, qual seria a utilidade? E o Richard Simonetti retrucou da seguinte maneira: e você gostaria de apanhar sem ter motivo? Então, o que acontece na nossa vida? Nós efetivamente passamos por dores e sofrimentos. As coisas não correm conforme a gente gostaria.
Mas nós espíritas temos esse consolo, esse conforto, porque nós temos a certeza de que algo de bom está, vamos dizer assim, acontecendo. Aquele evento que me faz sofrer, ele tem uma ligação com outros eventos que foram minhas responsabilidades e que me cumpre agora me redimir desses eventos. E por outro lado, esse sofrimento, essa dor, estará me impulsionando no caminho do progresso. Eu vou desenvolver minhas virtudes, eu vou combater minhas imperfeições, meus defeitos, e no final daqueles eventos eu estarei melhor, serei uma pessoa melhor, um espírito mais apto, mais capacitado, mais evoluído. Ninguém diz que tem que ser tudo sempre muito tranquilo, né? A gente às vezes precisa conquistar as coisas com esforço. E esse esforço, às vezes, ele é duro, é difícil, mas acontece. Richard Simonetti colocou isso para o companheiro, porque o companheiro certamente estava passando por dificuldades. E devem ter dito para ele, mas isso deve ser responsabilidade de outras vidas. Você está pagando pelo que você fez de errado em outras vidas. E ele não conseguiria entender isso porque é difícil mesmo. Por causa da lógica da coisa. Se eu não lembro, como é que isso estará me sendo útil? Por outro lado, nós vamos percebendo que tem uma lógica em tudo que Deus faz. Realmente, efetivamente, a reencarnação é uma realidade. Ela é descrita pelos espíritos, que são nossos, digamos assim, confidentes, né, das suas vidas passadas, para nos darem exemplos, para nos darem instruções de como a lei de causa e efeito se processa, como nós estamos sempre seguindo os passos que nós mesmos deixamos. Ou seja, tudo se encadeia. O esquecimento parece ser algo assim que destoa, mas na verdade ele dá toda uma lógica para o procedimento da reencarnação. Como nós poderíamos reencarnar com a memória dos acontecimentos passados? Essa memória influenciaria em nossa existência atual. Essa memória influenciaria nos nossos comportamentos e nos nossos relacionamentos atuais. Como eu poderia lidar com um parente muito próximo sabendo que nós tivemos problemas no passado? Naturalmente, eu tentaria me afastar. E isso atrapalharia todo esse processo de se, vamos dizer assim, reconciliar. A reconciliação seria impedida, porque nós sempre estaríamos com aquela lembrança obstruindo a reconciliação. Um sempre estaria cobrando do outro. Como eu poderia me relacionar com alguém agora, vamos dizer assim, até sentimentalmente, amorosamente, que em outra encarnação foi um parente muito próximo, por exemplo, uma filha ou uma mãe? Se eu guardo essa lembrança, isso me inibiria. Mas pode ser a necessidade deste momento, desta encarnação. Porque para a nossa vida eterna não faz diferença os nossos vínculos de uma vida. Esses vínculos, eles se prendem apenas àquela vida. Nós somos pais, somos filhos, somos maridos, namorados, colegas de trabalho nessa vida. Porque esses são os laços que são necessários para o cumprimento das tarefas reservadas nessa encarnação. E são planejados. A providência divina planeja todos os detalhes de uma maneira que nós não somos capazes de planejar. Uma maneira perfeita, onde tudo se encaixa. E onde o nosso livre-arbítrio influencia muito
nas decisões que nós estamos tomando para seguirmos em frente e progredirmos ou estacionar, ou abandonar missões, abandonar tarefas que nós já deveríamos ter cumprido. Nós temos liberdade, mas vamos apenas adiar. O esquecimento do passado é aquele, vamos dizer assim, ingrediente fundamental para que as coisas deem certo. Para que as coisas deem certo na nossa encarnação, precisamos desse ingrediente. É como se fosse um bolo que faltasse ali o fermento. Sem o fermento, o bolo não atinge o seu objetivo. Parece, na lógica, que não tem sentido o esquecimento. Mas, na prática, é fundamental. O esquecimento do passado, ele não nos torna uma pessoa que está começando do zero. Nós não estamos sendo uma nova pessoa criada do zero, não. Nós somos nós mesmos, aquele lá da outra vida, aquele malfeitor, aquele personagem complicado, imperfeito, que agora está reencarnando. E Deus está nos dando uma oportunidade nova de, sendo quem nós éramos, sem a lembrança dos nossos feitos, podermos iniciar um novo caminho e tentar fazer um caminho melhor. Nós não poderemos voltar atrás e corrigir o que já foi feito, mas nós estaremos sempre com um caminho novo pela frente, podendo reescrever uma história melhor. E é esse o objetivo do esquecimento, que a gente tenha essa liberdade de relacionamentos. Nós nos encontramos no ambiente físico do GEAL e nós nos confraternizamos alegremente, sem nenhum problema, porque nós não nos lembramos uns dos outros. Porque se vocês lembrassem, provavelmente não iriam querer me ver lá, eu seria persona não grata, porque provavelmente nós tivemos nossas desavenças no passado. Mas agora nós estamos tendo uma nova oportunidade de reconciliação e estamos há muitos anos nos reunindo e fortalecendo os nossos laços de amizade. Olha que coisa bacana. Amanhã nós seremos pessoas que vão, vamos dizer assim, criar laços de amizade que serão totalmente opostos aos laços que nós tivemos no passado. Esses laços do passado serão anulados pelos novos laços de amor e amizade que nós estamos criando. E o tempo é que vai fazendo com que esse bolo vá crescendo, esse bolo do amor, esse bolo da construção de novos relacionamentos, relacionamentos sadios, relacionamentos produtivos. Olha só que coisa maravilhosa. Nós temos tudo isso pela frente porque Deus nos deu a bênção do esquecimento, aonde nós não precisamos ter vergonha dos nossos feitos do passado. Esses feitos do passado, muitas vezes, são objetos de curiosidade muito grande nossa. Muitas vezes nós queremos nos lembrar ou ter ciência do que nós fomos em outras vidas. Mas isso se prende a uma postura um pouco infantil, uma postura assim imatura da nossa parte, porque nós, na verdade, gostaríamos de ter acesso a uma história melhor do que a que nós estamos vivendo agora. Melhor entre aspas, tá? Uma história de mais realizações sociais, de mais conforto, de mais importância, onde nós iríamos nos projetar nesse passado. Ah, eu fui um nobre, eu fui uma pessoa importante na sociedade, agora eu não sou, né? Então, seria um conforto saber disso, mas o passado, ele já passou.
Nós não somos mais aquelas pessoas. E de um modo geral, nós temos coisas para nos envergonhar desse passado. Foram muitos malfeitos naturais dos momentos menos evoluídos moralmente que nós tivemos. Se hoje nós ainda somos capazes de fazer coisas erradas, imagine no passado, quando nós éramos pessoas mais imaturas, menos preparadas, pessoas mais grosseiras, menos educadas. Nós éramos bárbaros, nós matávamos, nós cometíamos crimes hediondos e hoje não. Hoje nós já vencemos aquelas etapas. Somos pessoas novas, mas ainda temos muito que progredir. O passado não pode nos prender. Esse desejo do conhecimento do passado se prende muito, como eu falei, a essa imaturidade que a gente deve começar a abandonar, porque nos cumpre a preocupação com o futuro. Eu já consigo me libertar numa encarnação porque eu esqueci o que se passou. Então eu vou aproveitar a bênção do esquecimento para poder produzir cada vez melhor, coisas melhores nessa encarnação. Um dia nós voltaremos a ter a memória desses feitos do passado. Mas isso não será automático quando nós desencarnarmos. Tá? A desencarnação não nos traz automaticamente essa memória. A memória da nossa vida atual continua. E eu conheço pessoas que têm assim uma dificuldade, uma dúvida sobre se quando a gente desencarna, se a gente continua lembrando das pessoas com quem nós convivemos. Nós continuamos sendo quem nós somos. É tão natural que muitas pessoas desencarnam e nem percebem que desencarnaram. Se sentem como se estivessem encarnados. São a mesma pessoa e é assim mesmo que acontece. Nós temos a memória integral da nossa encarnação atual e vamos, talvez, numa situação excepcional, ter resgatada a memória de encarnações anteriores. Às vezes isso acontece um pouco naturalmente, mas normalmente isso é estimulado com uma finalidade útil. Por exemplo, eu desencarnei revoltado com a vida difícil que eu tive, com o sofrimento que eu tive. E muitas vezes é necessário que eu me lembre de eventos daquele passado para entender o porquê desse presente. Associar uma coisa com a outra para entendermos melhor a justiça divina se fazendo. E aí nós, na erraticidade, desencarnados, vamos muitas vezes dar glórias, louvar a Deus pela sua misericórdia, porque nós não fomos boas biscas no passado. E os nossos sofrimentos agora provavelmente são bem menores do que se nós fôssemos juízes, nós determinaríamos. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Ele nos franqueia sempre oportunidades de crescimento. Mas esse esquecimento é importante. É importante, mas não me anula, não me faz uma pessoa nova. Ele me faz o mesmo sem as amarras dos malfeitos da vida passada. Eu sou a mesma pessoa que já tive uma evolução, já tive um progresso moral e intelectual e mantenho esse progresso, só que o progresso intelectual, isso é importante ser dito, ele pode não ser manifestado nesta encarnação. E de um modo geral, é assim que acontece. Nós sabemos muito mais do que nós podemos manifestar nessa encarnação. Todos nós, de um modo geral, temos muito mais cultura,
muito mais intelecto do que podemos manifestar. Às vezes a gente se acha assim, poxa vida, eu tive pouco estudo, eu tive dificuldades para poder aprender as coisas, eu tenho dificuldade para poder aprender as coisas, mas isso não é o reflexo de você, espírito eterno. Esse é o reflexo da sua necessidade nessa encarnação. O seu progresso moral, não. Esse progresso moral, ele é compatível com o que você já teve esse tempo todo e chegou aqui agora assim. Então você é você, o mesmo das outras encarnações, apenas com essa amnésia necessária, produtiva, benéfica, misericordiosa mesmo, que Deus nos permite ter para começarmos de novo. Olha só que coisa maravilhosa. Deus de infinita bondade e misericórdia nos abre sempre caminhos para o progresso. Diariamente nós temos uma nova oportunidade de recomeço. É como se fosse uma nova vida. A cada dia eu posso resolver, usando o meu livre-arbítrio, que eu vou fazer tudo diferente do que fiz até ontem. Hoje eu vou perdoar os meus ofensores, eu vou pedir perdão para quem se sentiu ofendido, eu vou começar uma nova vida, eu vou procurar aproveitar os instantes que ainda terei nessa encarnação, que são instantes assim que nós não temos ideia de até onde vai, né? Podem ser curtos, um curto espaço de tempo para aproveitar e tanta coisa ainda por fazer, né? Então, podemos começar tudo agora. Podemos começar nos reconciliando com as pessoas ao nosso redor, com nossos familiares, procurando fazer a coisa da melhor maneira possível. Todos nós temos pendências. Todos nós temos aonde nos ajustar. O esquecimento do passado nos permite esse recomeço. Então, ele é importantíssimo. Ele é extremamente vantajoso para nós, individualmente. Porque nós esquecemos das pessoas que nos ofenderam, mas as pessoas que foram nossas vítimas também se esquecem momentaneamente dos malfeitos nossos, dos algozes que nós fomos. A gente gosta de pensar, né, que os outros foram nossos algozes, mas e nós? Será que nós somos santinhos agora? Se não somos agora, será que nós fomos santinhos no passado? Tudo isso é Deus nos dando oportunidade de um recomeço. Deus é misericordioso, nos permite coisas maravilhosas. Deus é o criador de um universo perfeito. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, ele pode muito bem planejar e administrar esse universo de uma maneira perfeita, onde todas as peças se encaixam. Se eu não consigo compreender o encaixe das peças, o erro não está em Deus. O erro está na minha limitação. Nós somos limitados. Somos espíritos imperfeitos, encarnados num planeta de provas e expiações. O que podemos esperar de nós? Mas cada vez que nós vamos compreendendo melhor os pontos da doutrina espírita, nós vamos dando passos importantes no nosso crescimento espiritual, na aceitação das coisas como elas são e no entendimento de como reagir às situações dessa vida. É aí que a doutrina espírita nos dá uma grande base. Nós estamos passando por uma fase de muita dúvida, uma fase de muita insegurança, de sofrimento, mas está aqui a doutrina espírita nos mostrando que nada acontece por acaso, que tudo está planejado,
tudo tem uma razão de ser. E que se Deus é a causa primária de todas as coisas, Ele é a causa primária até das coisas que nos fazem sofrer. Não do nosso sofrimento, mas as coisas que nos fazem sofrer porque nós não temos fé, nós não temos entendimento do mecanismo que Deus usa para chegar ao objetivo, que é a nossa perfeição. Tudo que acontece colabora para essa perfeição. Que nós possamos aproveitar as oportunidades. Como, por exemplo, Eurípides Barçanufo, que em plena gripe espanhola desencarnou auxiliando o próximo, auxiliando os doentes. E ele desencarnou com a gripe espanhola. Será que ele foi suicida? Ou será que ele foi um verdadeiro cristão, que não se atemorizou com as dificuldades, os temores que graçavam a sociedade da época? Não, ele se manteve firme na sua fé em Cristo e saiu do seu conforto e até o último instante lutou para ajudar o próximo, para ser um instrumento de Deus, de Jesus. Foi um verdadeiro cristão. Será que ele voltou como suicida porque ele se expôs à gripe espanhola? Ou será que ele voltou como um verdadeiro vitorioso? Mais do que um vitorioso, ele voltou como um herói do Cristo, um herói da mensagem cristã. Que nós possamos ver esses exemplos que nós recebemos ao longo da história, aonde os verdadeiros cristãos sempre abriram mão de seu conforto, dos seus interesses pessoais, em prol do interesse do próximo. Hoje nós temos oportunidade de ver muitos religiosos que estão retornando aos seus templos religiosos, reabrindo os seus trabalhos, porque sabem da necessidade espiritual do povo. Que nós possamos seguir esse exemplo bonito e sermos também instrumentos de Jesus para aumentar a força e a fé nos nossos irmãos. Que nós possamos estar presentes, usando de todos os mecanismos apropriados, né, de segurança, mas que nós possamos estar ali presentes na frente de combate, do bom combate que Jesus nos conclama a realizar. Esse bom combate, ele começa dentro de nós. Dentro de nós temos que vencer os nossos temores. Temos que vencer as nossas dificuldades, a nossa falta de fé e nos entregar a Deus, nos entregar a Cristo. Nós nunca seremos suicidas. Nós seremos trabalhadores do Cristo. E o Cristo já tem para nós, cada um de nós, o seu destino traçado. Se tivermos que ser heróis, que sejamos heróis. Que Deus possa nos abençoar a todos com o entendimento da sua mensagem, da mensagem que Jesus teve o trabalho de trazer para a humanidade há mais de 2000 anos e que hoje pode ser melhor compreendida por nós espíritas, que temos acesso a essa fé, a essa crença na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade dos mundos habitados, mas principalmente que todo o universo é regido por um Deus, um Criador, que é Pai de infinita bondade e misericórdia. Então vamos nos concentrar para mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, que nos permite estarmos aqui no campo de batalha, lutando contra nós mesmos, contra as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, e com a pouca força que nós temos, conseguir vencer pequenas batalhas. Que nós possamos ter sempre força e estímulo
para seguir em frente nas nossas batalhas, nas nossas lutas. E que as nossas comunidades religiosas estejam cada vez mais fortalecidas para enfrentar todos os desafios que se apresentam, porque o mal ainda é um grande desafio e nós temos que fazer uma posição firme na defesa do bem e na defesa da mensagem do Cristo. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus.